aí, gente, aqui é o Paulo, do Além do Certo e do Errado, né? A gente começou aí, né, essa série sobre o mal. A gente tá indo bem longe aí, né, falando de várias coisas, né? O último episódio eu tô tentando encerrar, né, basicamente, mas tá difícil, né? A gente vai estendendo, vai aparecendo coisas, né? Então, assim, no episódio passado, né, a gente falou sobre digamos assim, a minha definição do mal e de uma organização assim das coisas, né, do mundo hoje, que de certa forma torna qualquer possibilidade ética impossível, né? Uma coisa assim de uma irresponsabilidade total, assim, né? As pessoas vão relativizando a moral individual, né? Então, assim, se eu perguntar para você o que é o mal, né, você vai ficar na dúvida, você não vai saber dar uma pronta resposta. Você vai falar assim, depende do ponto de vista, né? E isso eu coloquei lá no título. Então essa coisa do, depende do ponto de vista, né? Eu estou aqui dizendo que, bom, é essa combinação do depende do ponto de vista com esses atores públicos, com o poder instituído, né? Com essas instâncias aí do poder, né? Que nunca se responsabilizam, né? Que nunca assumem o que fazem. Essa combinação meio perversa, né? Que privilegia quem está no meio ali mediando, que vai tornando, digamos assim, o mundo cada vez mais bizarro, né? Assim, né? A gente fica cada vez mais suspenso, dando uma dificuldade, né, de definir, né? O que é o mal? As pessoas ficam tensas, ficam ansiosas, elas querem resolver as coisas, elas querem enquadrar as coisas, né? Então, assim, fazendo uma breve revisão, então, né? Do nosso episódio passado, né, a gente falou dessas três partes, né, digamos assim, do poder, do mercado e dos especialistas, né? Então, assim, né, aquele discurso neutro, aquela coisa toda que a gente vem martelando vários episódios já, né? Então, assim, como é que eles se organizam para estabelecer esse estado de coisas onde, digamos assim, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Que nunca vai repercutir, nunca vai ter uma punição, nunca vai ter, né, assim, uma responsabilização. Então vamos lá, né? Eu queria dividir assim, né, nesses três estratos aí, né? O primeiro estrato seria poder político, mercado, poder econômico, corporações e, digamos assim, essa classe de experts aí, né, que vão então serem reconhecidos como os donos de uma verdade transcendental, assim, né? Então, nesse nível de cima, a gente tem o quê? A gente tem um discurso bem neutro, bem, né, esvaziado de uma personalidade e responsabilidade zero. Né? Assim, nenhum ator que está nesse extrato vai assumir, né, o que faz. Né? Vai dizer, olha, fiz isso mesmo, fiz porque quis, enfim, a decisão foi minha, eu me responsabilizo. Ninguém vai fazer isso. A gente vê um atrás do outro pessoas aí dizendo, olha, até que se prove, sou inocente, né? Assim, eu sou inocente dessas acusações. Só vou me manifestar depois que a justiça se manifestar a respeito, depois que houver um trânsito em julgado, essa coisa toda, né? Então, assim, vai se escondendo atrás dos mediadores, né? Então, assim, nunca tem um culpado. E a gente já citou vários exemplos, né? Por exemplo, rompimento da barragem lá, né, em Brumadinho. Quem que é o culpado? Né? Quem foi punido? Quem está sendo processado? Quem está preso? Né? Ninguém sabe. Né? Dentro desses estratos acontecem fenômenos, né, que eu acho interessante, né? Quais fenômenos, né, Paulo? Assim, por exemplo, né, eu pessoalmente, né, andando no meu dia a dia, eu percebo o quê? Quando eu vou atravessar a rua, eu vejo o semáforo lá. Quais carros que furam o semáforo, né? Tipo assim, tá no vermelho, mas passa. Geralmente carros de luxo, né? Então eu vejo assim, existe uma tendência da pessoa que tem mais condições financeiras de se colocar acima da lei, né? De dizer, bom, eu tenho dinheiro, então eu posso. Né? O resto da multidão, da população, que se exploda. Né? Assim, eles que cumpram a lei.
né? Eu não vou cumprir. Então a lei se torna uma espécie de marca de uma casta, vamos dizer assim, né? De um status. Quem sobe fica acima da lei, né? Qual outro fenômeno, né? Assim, mas você vai falar, pô, Paulo, mas todo rico é bizarro, assim, desse tipo. Não, mas é apenas uma coincidência, tá, né? Tô trazendo aqui pra vocês, só pra vocês refletirem, eu também acho interessante, né? Tipo assim, quando eu vejo um carro furando o semáforo, geralmente eu vejo o modelo do carro, e, porra, né? Um carro Mercedes, né? Um carro de luxo. Acho engraçado isso, né? Outro fenômeno, né, que eu vi, né, foi o caso do desembargador lá, né, o Eduardo Siqueira, né, lá em Santos, que não queria usar máscara, né, isso vocês já viram aí, cansaram de ver as matérias com filmagens dele esculachando lá os guardinhas, né, então assim, que vai acontecer com ele, né, ele vai ser afastado, aquela coisa toda, né, tá, mas por que ele fez aquilo, né, a gente não pensa, tipo assim, no comportamento do cara, por que ele se acha no direito de falar, olha, isso aqui é uma portaria, então eu não preciso cumprir, ou você, quem é você para falar comigo, né? Ou o tal famoso, você sabe com quem você está falando, né? Então assim, vou falar com o seu chefe, tudo isso, né? Ou seja, a lei não importa, importa com quem que você está falando, né? Então assim, essa coisa da lei, a partir de um certo extrato da população não importar, mas sim com quem você está falando, vai tocar aquela questão que a gente falou da heteronomia em Kant. Né? Muita gente deve estar falando, porra, mas heteronomia, que nome bizarro, o que é isso? Que porra é essa? É isso. Né? Assim, é essa coisa de que, bom, a lei de fato não existe. Né? A gente tem estratos e tem poderosos e tem uma hierarquia. Então o que importa não é a lei, mas para quem você responde. É isso que importa. Eu acho que isso vem de uma herança aí colonial, católica e tudo mais, né? Então, assim, na minha opinião, isso deveria ser um tema central pra gente, né? Quando a gente fala de ética, de moral, a heteronomia, né? Ou seja, o ser humano abrir mão de sua responsabilidade moral para cumprir ordens, para seguir o chefe, para seguir quem está no poder ali, entendeu? Porque fazer o certo não importa. Né? Se isso vai de encontro à ordem vigente, né, quem está no comando, né, isso vai ser barrado, isso vai ser proibido, por mais que seja certo. Né? Então não importa qual é a lei, no fundo. Né? Eu acho que esse que é o clima que impera aqui no Brasil, principalmente. Né? O que importa é para quem você responde. Né? Quem está no comando da situação. Né? É o famoso a pica não é minha, né? do filme lá do Tropa de Elite. Né? Essa pica que não é mais minha, é do Aspira. Né? Então a responsabilidade se torna uma espécie de alvo da culpa. Né? Então, nesse clima que a gente vive, ser responsável é ser o alvo da culpa, né? E não mais ser um agente moral. Né? Então, todo mundo foge da responsabilidade, todo mundo joga a responsabilidade para outras pessoas. Por quê? Porque a gente não quer se expor, não quer ser, digamos assim, o próximo bode expiatório da história. Né? Então, responsabilidade é uma coisa meio aversiva no nosso ambiente, né? Na nossa cultura, no nosso país aqui. Né? Ninguém assume responsabilidade. Esse é o extrato de cima, né? Os deuses, né? Que não respondem moralmente pelo que fazem. No meio termo, a gente vai ter os mediadores, que eu coloquei como a justiça e a mídia. Eu acrescentaria hoje as redes sociais. Né? Então, assim, essas instâncias vão fazendo a mediação entre essa classe superior e a população, eu e você aqui. Né? E qual que é o papel deles? Muito importante o papel deles, né? Ficar fazendo essa constante purificação das coisas. Essa constante demarcação de quem tem a responsabilidade, quem não tem, justiça dirá. Né? Quem é o culpado, quem não é, a mídia dirá. Né? Então, se sai uma matéria com a pessoa sendo presa, acabou. Acabou a reputação da pessoa. Né? Já foi aniquilada ali naquele exato momento. Né? Então veja como a mídia, a justiça e as redes sociais vão ganhando poder nessa organização de coisas. Gostaria de citar aí como um exemplo, né, assim, a Lava Jato, por exemplo, né, que é uma espécie de megazord entre justiça e mídia. Né, essa união meio incestuosa entre justiça e mídia, né, lawfare, sei lá que nome que vocês vão dar para isso, mas veja como
eles ganharam protagonismo, poder, tiveram impactos enormes na política nacional. Prenderam o Lula, enfim, né, derrubaram uma presidente. Então tudo isso aí, né, só para dizer, olha como os mediadores são importantes, né. E quando eles ganham protagonismo, né, ou como o poder se incomoda, né, a instância de cima fica, né, em suspenso, né. E aí a gente lembra daquele áudio, o famoso áudio do Romero Jucá, falando que, né, a gente precisa fazer um acordo aí, né, para parar com tudo isso, para barrar isso aí. E, né, para quem se lembra, né, tinha uma lista para sair da Odebrecht, política, aquela coisa toda, e puf, sumiu, né, de uma hora para outra. Né? Então aquela ansiedade em torno dessa lista acabou. A operação foi se tornando mais lateral, foi meio contida mesmo. Né? E aí houve a prisão do Lula e tudo mais, parece que a missão foi cumprida. Né? Assim, então os mediadores, eles não podem, né, crescer demais, senão eles desestabilizam esse equilíbrio. Né? Assim, e engraçado, né, que com o protagonismo do Sérgio Moro, por exemplo, né, essa individuação da cena foi sendo realizada, e aí a gente tem uma crise mesmo da situação. Né? Aquilo que a gente falou, individualizar é só na classe de baixo, tá? Na classe de cima a gente não pode individualizar, né? Tem que ser uma instituição. Por quê? Porque ninguém pode ser responsabilizado. Se a gente começa a dar nomes, né? Se a gente começa a individualizar o comportamento dos poderosos, isso começa a gerar crise institucional, né? A democracia vai perdendo legitimidade, né? Porque a gente vai percebendo que, ninguém lá é limpo. Tudo isso vai gerando uma crise. Então, olha como é interessante, né, o papel dos mediadores aí, ó, e como quando os mediadores assumem um protagonismo, existe um desequilíbrio dessas forças. Né? No âmbito ali da raia miúda, né, da população, a gente tem uma moral relativizada, que é isso que a gente já viu, né? Tipo assim, o que é o mal para você? Você vai falar, sei lá, depende, né? A gente aguarda os mediadores, né? Então, assim, o que a justiça falou, o que a mídia entregou, né? O que as redes sociais, quem que está sendo cancelado, né? Então a gente vai lá e cancela também, né? Então a gente fica meio que numa arquibancada moral esperando o próximo que vai ser execrado, destruído, linchado, né? E aí o crime e o mal vai ser individualizado, né? Assim, a mídia vai escolher, a justiça vai escolher, enfim, tipo, vamos dizer, o processo do João de Deus, né? A mídia trouxe e aí a partir daí ele foi destruído, desmontado. Né? Até então ele era idolatrado. Daí que engraçado, né? Então olha como é importante o papel dos mediadores aí, né? Nessa estrutura. Né? Indo agora pro nosso episódio de hoje, né? Que é o quê? Pô, o que é a definição do mal? Né? Então eu vou lá retomar a heteronomia do Kant, né? Para dizer que, bom, todo mundo me pergunta, né? Quando chega na clínica, por exemplo, Paulo, isso aqui que eu estou fazendo é certo? Você acha que isso aqui é certo? Você acha que o que eu estou fazendo é certo? A outra pergunta é o que o terapeuta acha, o que o chefe acha, o que o pai acha, o que o poderoso ali de plantão acha da coisa. Essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer. Né? Então, assim, por quê? Justamente porque a gente não tem uma postura moral definida, né? A gente não se responsabiliza, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa de alguém para engatar, né? Moralmente falando, né? A gente precisa de um outro que nos diga o que fazer, né? Que nos diga o que é certo. Então isso seria ali a ideia do Kant, né? De heteronomia, ou seja, você cumprir uma lei simplesmente porque isso está instituído, né? E não porque você escolheu. Né? Não porque você optou por isso, você não usou sua liberdade moral. Né? Então, o que seria o mal radical em Kant? Né? Para o Kant, o mal radical, digamos, é essa tendência de todos os indivíduos de se alienar, né? De seguir uma ordem superior, simplesmente porque é superior. Por quê? Porque a gente já está acostumadinho com isso, né? Com pai e mãe fazendo o que o pai quer, o que a mãe quer. É isso que é importante, né? Não é fazer o que é certo. Então, assim, a gente já tem de origem uma tendência a isso. Então, isso é um pouco diferente do pecado original, por exemplo. Né? O pecado original é uma ideia que vai dizer que, bom, desde que Adão pecou, o pecado veio para todos os homens. Né? Então, a gente tem uma tendência inata de fazer merda, de fazer pecado. Né? Isso seria a ideia do pecado original na Bíblia.
O mal radical em Kant é um pouco diferente, eu acho que isso que é o ponto aí, né? Qual que é a ideia do mal radical ali? É que o Kant vai dizer que não é que a gente vai fazer merda, vai fazer pecado, a gente vai abrir mão, né, da nossa responsabilidade moral diante das coisas para acatar uma ordem superior, né, uma lei superior, enfim, sei lá. Né? Então isso para o Kant é o mal radical. Por que eu acho isso importante? A gente já viu lá em Auschwitz, né, como essa estrutura do Estado totalitário vai aproveitar desse indivíduo que não tem responsabilidade, né, que se entrega por uma causa maior, por um líder, por um guru e etc. Né? Então assim, né, o indivíduo, a gente já falou, né, o indivíduo fragilizado, o indivíduo que está, enfim, sem, né, uma estrutura social que o suporte, uma família totalmente detonada, que vamos dizer assim é o caso de quase todo mundo, né? O que vai acontecer? Esse indivíduo fragilizado, ele vai querer seguir o que o outro, que tem poder, que manda e etc., acha legal para poder se inserir. Né? Isso a gente já falou lá naquele vídeo sobre a religião e o guru, né? E o Messias e tudo mais. Né? Então, assim, dentro dessa estrutura, né? A gente vai se aliar a isso, né? Seja o terapeuta, seja o chefe, o namorado, etc. Né? Se o chefe, o líder, o namorado for bom, legal. Ótimo. Se não for, aí a gente chama isso de uma relação abusiva. Entendeu? Então, assim, a questão da relação abusiva está dentro desse pacote. Né? A gente torce para que a pessoa que a gente siga seja boa. Se não for, tá lascado. Né? Vai ser difícil sair desse negócio. Vai sofrer horrores. Vai fazer coisas erradas. Né? Então, assim, vamos lá, né? Agora, indo aí para a minha reta final, né? A lei não pode substituir a responsabilidade individual, né? Então, assim, o indivíduo precisa, sim, construir a sua própria ideia de mal e de bem, né, durante a sua vida. Essa é a nossa tarefa moral, vamos dizer. Isso dá um trabalho. Né? Foi o que eu quis dizer quando eu disse, para mim o mal seria o monoteísmo capitalista. Por exemplo, isso foi o que eu elegi como mal para mim. Né? E isso eu construí no decorrer da minha vida. Né? Justamente porque eu tenho, digamos assim, uma visada bem religiosa da vida. Né? Então, para mim, essa mistura de religião e capitalismo, né, nessa monoideia, nesse monoteísmo absolutista, assim, sabe, de não abrir brechas alternativas para nossa existência, para mim isso é o mal. Né? Mas eu construí essa ideia, né, e para mim hoje isso é muito legal, né, eu consigo me organizar melhor, vamos dizer, né, existencialmente falando. Né? Mas vamos lá, eu vou pegar esse livro aqui, tá, gente, da ética na pós-moderna, do Bauman, né? E aí eu vou ler para vocês alguns trechos, né, que eu acho bem importantes aí, né? Vamos lá. O primeiro trecho que eu vou ler aqui, né, gente, é esse aqui da página 69. Tá? A moralidade legislada pelo Estado e as pressões morais difusas dos porta-vozes autonomeados das comunidades postuladas são unânimes num ponto. Ambas negam, ou pelo menos reduzem, o juízo moral individual. Ambas lutam para colocar o dever ético heterônomo no lugar da responsabilidade moral autônoma. Né? Lembrar da heteronomia aí, né, do Kant. Ambos visam expropriar os indivíduos da escolha moral, ou, ao menos, de exercer escolha livre nas áreas da vida que se consideram relevantes para o bem comum. Em caso de conflito, elas desejam que os indivíduos optem pela ação que promove a causa comum acima de todas as outras considerações. Deve prevalecer o interesse de todos sobre os interesses individuais. Ambas estão atentas à iniciativa individual. Ambas veem com maus olhos os afeiçoamentos e lealdades que os indivíduos inventam por conta própria, no processo de relações espontâneas, não projetadas e não policiadas. Ambas veem com suspeita, com o solo fértil da resistência, sedição, o tecido de laços interpessoais, e ficam à espreita de ocasião para eliminá-lo. Né? Então esse trecho aqui do Bauman, ele vai falar o quê? Dessa ojeriza que hoje as pessoas têm com relação à moral.
Por isso que todo mundo fala de ética, né? Você vai ver a maioria dos programas que falam aí sobre comportamento e a lei e o que é certo e o que é errado, vai ter ética como título, não moral, né? Então, assim, por quê? A moral está sendo deslegitimada, esvaziada, né? Kant também vai nesse caminho, tá, gente? Ele vai querer dizer que, bom, o indivíduo ele não tem capacidade de legislar. Por quê? Porque ele é movido por várias coisas, né? Muito singulares, muito da opinião dele, vamos dizer assim. Então, ele não pode ser universalizado. Então, Kant vai na ideia de pensar que a razão é a única coisa que é capaz de universalizar, né, as coisas. Então a razão é a única coisa que nos dá essa capacidade de inventar leis para todos, né, e não só para o indivíduo. Dentro desse caminho, né, de deslegitimar o indivíduo, vou fazer mais algumas leituras aqui, tá? Vamos lá, página 55. Vou pegar. Podemos ensaiar sair para fora de nós e tentar sem paixão sustentar essas proposições éticas, a partir de um ponto de vista externo e objetivo. Todavia, como observa Strawson, nenhuma dessas tentativas ainda teve sucesso, e com boa razão. Se a justificação externa requer que nos afastemos imaginativamente de nossos sentimentos morais, de forma que possamos visualizar objetivamente que recursos poderemos invocar para conduzir o exame? Ou seja, se é para ser imparcial, o que resta, né, para o indivíduo garantir e usar como referência para fazer seus julgamentos morais, né? Para fazer justiça ao assunto, devemos usar de nossas sensibilidades morais, inclusive, como eles fazem de nossos sentimentos. Não há nenhum território neutro. Para ser de uso prático para nós, a filosofia moral deve ser uma tarefa interna, por muito que possa desejar o contrário. Por mais que a gente tenha tentado, né, gente, nesses últimos tempos, eliminar, né, a capacidade moral do indivíduo para generalizar, para neutralizar as coisas, né, para tornar um discurso, sei lá, racional e neutro e tal, né? Olha como é importante que o indivíduo continue tendo um referencial moral interno, pessoal mesmo, que ele construiu. É isso que o Bauman está falando. Então, nessa altura do campeonato, tá, gente, não dá pra gente mais abrir mão dessa construção moral individualizada, né? E isso deu em Auschwitz, né? Quando a gente abriu mão disso e seguiu uma ordem coletivizada, racionalizada, enfim, apontando para uma certa utilitarismo, enfim, a gente sempre vai cair lá no risco da heteronomia, né? Sempre vai cair no risco de abrir mão da nossa responsabilidade para seguir outras regras, né? Vou fazer outras leituras aqui, tá? Só para a gente ir finalizando, né? Também chegamos a crer que todas as substituições, como responsabilidades funcionais ou processuais, não passam de substitutos estéreis, inconfiáveis e moralmente duvidosos. Mesmo que instrumentalmente eficientes, todos eles embotam em vez de reforçar a responsabilidade pessoal, o último suporte e esperança da moralidade. Então, se a gente tem um Estado tecnocrático, que está tudo certinho, tudo enquadrado e tal, né, que seria o sonho brasileiro, eu brinco, né? O sonho do brasileiro era não ter político, ter um aplicativo, sei lá, um esquema tecnológico que gerisse tudo a vida social do Brasil, né? Acho que isso seria o sonho das pessoas, né? Porque daí não teria corrupção, não teria fraudes, não teria nada. Seria tudo automático, vamos dizer assim, né? Então não teria nenhum arbítrio individual, né? Então isso tudo aponta sempre para um totalitarismo, né? Para essa coisa de eliminar o arbítrio individual. Coisa não muito agradável. Outra citação aqui, né? O que estamos aprendendo e aprendendo duramente é que a moralidade pessoal é que torna a negociação ética e o consenso possíveis, e não vice-versa. Então, assim, né, a vida acadêmica vai tender a colocar a moral individual como uma aberração, né, como uma opinião, né, como uma coisa inválida, estúpida, burra, enfim, deslegitimada, né, que o Bauman apontando em outra direção, né. A desconfiança da espontaneidade humana, dos impulsos e das inclinações resistentes à predição e justificação racional foi quase substituída pela desconfiança na razão não emocional calculadora. Então, hoje a gente
privilegia a racionalidade, a razão, em vez de olhar para o indivíduo, para os seus valores, né? Vamos lá, né? Indo para os finalmente, que eu já estou me estendendo bastante. Saber que isso é verdade, ou apenas intuí-lo, é ser pós-moderno. A pós-modernidade, pode-se dizer, é a modernidade sem ilusões. As ilusões em questão concentram-se na crença de que a confusão do mundo não passa de estado temporário e reparável, a ser substituído mais cedo ou mais tarde pelo domínio ordenado e sistemático da razão. Então, para fechar, eu queria só dizer isso aí, né? Que assim, até agora a gente vê a confusão, o conflito, o caos como território do indivíduo, né? Da opinião pública, enfim, né? Desse indivíduo estúpido, né? Que não sabe o que faz, que tem um monte de crenças, né? Um monte de inclinações, e que isso que fode tudo, né? Se a gente tivesse todo um universo racionalizado, organizado, metodicamente, por algoritmos, etc., tudo seria lindo, maravilhoso, né? Isso é o que está caindo agora com a pós-modernidade, né? A gente está percebendo que não é isso, né, que soluciona os nossos problemas, né? Inclusive, a gente já comentou lá em Auschwitz, né? Aquilo era tudo organizado racionalmente, né? E descambou num morticínio de milhões de pessoas, né? Então olha como a tecnologia, a ciência descamba em barbárie também, né? Então olha como é importante a gente fazer um resgate da sua capacidade individual, né, de escolher para você o que é o mal, o que é o bem, né? Então assim, hoje eu acho que eu fiquei de falar o que era o mal para mim, né, e de explicar isso, mas eu achei interessante fazer uma recolocação usando o Bauman aqui, né? No próximo episódio, então, eu vou descrever por que eu escolhi esse caminho do monoteísmo capitalista como mal absoluto para mim, né? Mas é isso aí, gente. Agradeço, né, a visualização de vocês e tenham uma boa semana. Tchau, tchau.